Olá, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso encontro da Lua Nova do mês de Leão. A gente está começando agora essa live para falar da Lua Nova que já começou ontem, mas a gente não conseguiu estar aqui ao vivo com vocês porque a gente tinha outra, eu estava dando aula, não consegui estar aqui. E hoje a gente vai conversar então sobre quais são as oportunidades do mês de Leão, quais são os obstáculos do mês de Leão, quais são as ferramentas desse mês, o que a gente pode receber de especial nesse mês. E, gente, eu tô um pouquinho rouca, peço perdão, a minha voz ela tá aqui se recuperando, eu tô um pouco sem voz, mas a sabedoria vai ser enviada para vocês com toda a minha dedicação, com todo o meu amor. E daqui a pouquinho a minha mãe também tá entrando aqui pra gente poder fazer juntos a Lua Nova do mês. Eu só vou colocar o título, Cabalá, Lua Nova de Leão. Como iluminar o seu mês. E, peraí. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, todo mês, quando está começando um novo mês cabalístico, a gente se reúne aqui. Eu sempre convido a minha mãe, por quê? Porque minha mãe é astróloga cabalística, gente. Então, para quem não sabia ainda, ela vai estar aqui com a gente. Eu já vou colocar ela aqui para entrar na live com a gente. E aí ela traz também algumas reflexões do ponto de vista dela e também do mês específico, porque embora a gente esteja no mês de Leão e a gente vai falar de algumas características desse mês que são muito importantes para todos nós, não importa qual seja o seu signo. Uma das coisas que eu aprendi com a Kabbalah nesses anos todos que eu estou dentro desse caminho é que todo mês tem um reflexo na vida de todos nós. Então a gente vai sendo influenciados pelas energias do mês e a gente precisa estar consciente logo no começo. Qual é a consciência? Qual é a energia desse mês? Para quê? Para a gente plantar nossa consciência e aproveitar ao máximo do mês, alcançar o nosso potencial no mês. Como? Através do conhecimento. A Kabbalah, ela fala principalmente de consciência, de sabedoria, e essa é a nossa maior ferramenta. Quanto mais conscientes a gente tá, mais a gente consegue aproveitar o nosso mês da melhor forma possível. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para a gente entender juntos qual é a energia desse mês e como a gente pode aproveitar dela da melhor forma possível. Eu vou agora trazer então minha mãe, que é astróloga cabalística, e a gente vai bater um papo super gostoso sobre a energia desse mês. E ela também vai falar pra gente com relação ao mapa cabalístico, ou seja, o mapa do como é que tá o céu nesse mês, é algo específico desse ano, tá, gente? Então, cadê? Boa. Cadê? Cadê? Ela já deve estar entrando aqui. Calma, gente, calma. A gente vai falar de tudo isso que vocês querem saber. Oiê, oi mãe, tudo bem? Oi, filha, boa noite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, Obrigada, obrigada pelo iluminando o nosso convite mês. mais uma vez. E não Imagina. é só a Yael que tá com essa voz assim meio estranha. Eu também saindo de uma gripe, mas estamos aqui de corpo e alma, querendo compartilhar com vocês alguns dos insights mais importantes É desse isso. mês poderosíssimo, né, que é o mês de Leão. Maravilhoso. Então, gente, para quem não sabe, minha mãe é astróloga cabalística. Uma coisa que eu acho legal, eu sei que a gente nem tinha pensado nisso, mas eu percebo que as pessoas às vezes querem saber qual é a diferença do mapa normal e do mapa astral, né, e mapa cabalístico. Uhum. O que que é o mapa cabalístico, para quem está começando aí nesse caminho com a gente? Boa, ótima pergunta. Bom, o mapa cabalístico, ele vai trazer para a gente a oportunidade de a gente entender, sob uma perspectiva cabalística, obviamente, como que esses planetas estão posicionados, o planeta do nosso mapa natal, de que forma que eles estão distribuídos, de que maneira que eles influenciam a nossa vida, para a gente fazer o nosso tikkun. Tikkun é uma palavra em hebraico que significa correção. E cada um de nós tem um tikkun, tem uma correção a ser feita, e que é a coisa mais importante.
A gente pode fazer coisas incríveis na vida, a gente pode compartilhar muito amor, a gente pode manifestar muito do nosso lado profissional, dos nossos talentos, tudo isso é super importante e valoroso. Mas se a gente não faz o nosso ticum, se a gente não entende qual que é essa correção principal, a gente está perdendo uma oportunidade preciosa que nós, como almas, escolhemos trabalhar especificamente nessa vida. É como se tudo é valoroso que a gente fizer, com certeza, tudo tem um peso, uma contribuição, um legado que a gente vai deixar para o mundo. Nunca a gente vai desmerecer isso de forma alguma, mas se a gente não olha para essa pecinha-chave que o mapa cabalístico pode mostrar, algo fica para trás. É como se a gente desperdiçasse uma parte dessa oportunidade de estarmos aqui. Então, tem referências da Cabala que estão ligadas com o seu momento de nascimento, tem um nome de Deus que está conectado com o seu momento de nascimento, tem uma paraxá do Zohar que está ligado com o seu momento de nascimento, tem uma linha de oração na Bekoa também que está ligada com o seu momento de nascimento. Então, são ferramentas cabalísticas que trazem para a gente uma clareza quando a gente aprende sobre elas, né? Uma clareza sobre a nossa jornada de alma. O que a gente veio fazer aqui, né? O que a gente carrega com a gente na nossa bagagem de muitas vidas que já vivemos e que a gente escolheu, a gente elencou para nessa vida trazer e poder contribuir, né, com o mundo, com o nosso caminho. Então, todas essas ferramentas, elas ajudam a trazer uma clareza maior, uma profundidade maior, novas camadas que são reveladas a partir desse conhecimento. E como a gente na Kabbalah segue o calendário lunar, às vezes muda o nosso signo também. Então a gente pode ser, às vezes, o signo, além do signo que a gente já conhece, às vezes a gente é o signo anterior, ou a gente é o signo seguinte, é sempre o da frente ou de trás do nosso já conhecido, né? Então isso traz uma nova camada de revelação, sobre a nossa jornada. Então tem uma série de coisas que realmente tornam o mapa cabalístico muito especial. E também toda a abordagem, como eu estudo Cabala há mais de 10 anos, eu sempre vou trazer esse viés, né, esse olhar dos ensinamentos da Cabala ao longo da interpretação das posições de planeta, signos e etc. Eu acho que uma coisa muito legal do mapa cabalístico, e eu por isso sempre indico para os meus alunos, né, quando eles começam a estudar Kabbalah comigo, eles entram no curso, né, que é o KPD, que é esse curso inicial de Kabbalah que eles vêm estudar comigo, eu sempre indico, depois da gente ter aula de Tikkun, para fazer o mapa astral cabalístico, porque o mapa ele mostra o nosso Tikkun, que nem a minha mãe estava falando, e também a nossa missão. É toda uma interpretação, né? O mapa é o mapa. É o mapa do dia que você nasceu. Então, tem as vertentes, né, diferentes, o mapa é o mapa. Mas a interpretação, a maneira como a gente entende esse mapa dentro da Kabbalah é muito especial, né? Porque fala sobre essa bagagem de alma que a gente traz, fala sobre o que a gente veio fazer na nossa vida, qual que é a nossa missão, e eu acho isso muito especial. Sim, sem dúvida. Desculpa, gente, às vezes eu vou tossir um pouco, mas vamos que vai dar tudo certo. Eu vou falar um pouquinho, mãe, no começo só essa visão geral, né, do mês. E aí na sequência você vai costurando aí o raciocínio e depois você vai falar sobre o mapa do mês e tudo mais, né? Exatamente. Então, gente, algumas coisas importantes com relação a esse mês. A primeira delas é que o signo de Leão, ele é um signo regido pelo Sol e é o único signo do ano regido pelo Sol. O que leva toda a luz do Sol direto para esse signo e direto para esse mês. E aí, não importa se você é leonino, se você não é leonino. Eu, por exemplo, não sou leonina, né? Minha mãe também não é leonina. Mas esse mês a gente recebe um pouco mais da energia de Leão e essa energia ela vai influenciar mais o nosso cotidiano, a nossa forma de enxergar as coisas, de lidar com a gente, com outras pessoas, né? Então, a primeira coisa da gente entender é um mês que tem muita luz, né? A gente está falando do mês do Sol, mas ao mesmo tempo, como o pessoal já tinha perguntado aqui no começo da live,
é interessante porque nós estamos num período, a gente está numa época do ano, são dois momentos do ano que existe um ocultamento da luz. O que isso significa? Ah, é ruim? Não é ruim, gente. O Criador, ele está sempre presente na nossa vida. Às vezes a gente vê ele, eu falo mais sobre isso no KPC, que é o Cabala na Prática Conexão Espiritual, é o meu nível 2, tá? O curso nível 2 comigo. Mas basicamente o Criador, ele está constantemente presente, só que a gente não vê ele sempre. E aí, as 3 semanas entre Câncer, o dia 17 de Tammuz, que é o dia 17 de Câncer, e um outro dia que se chama Tisha B'Av, que é o dia 9 de Av, a gente tem 3 semanas que são consideradas pelos cabalistas 3 semanas de ocultamento da luz. O que acontece nessas semanas de ocultamento da luz? A gente basicamente precisa estar cuidadosos, atentos em relação às nossas próprias reatividades. Como a luz ela não está evidente, o que acontece quando você está num quarto escuro? Você não vê a luz, se você não souber bem onde você está, você vai tropeçar, você pode se machucar, você pode cair, certo? Então a gente tem que estar mais atentos em relação à nossa postura, isso é um lembrete para todos nós aqui. E também, eu falei no comecinho da semana, para quem assistiu, todo o começo da semana, eu tenho uma live que se chama Inspiração Semanal, né? Que é uma live gratuita, aberta para todo mundo assistir. E no comecinho da semana eu contei para quem estava presente que a gente começou um novo livro essa semana, que é o livro de Devarim. O livro de Devarim é o último dos 5 livros. Quando a gente fala da Torá, são 5 livros, né? A Kabbalah fala sobre esses livros e os ensinamentos espirituais desses livros. Então, Devarim é o 5º e último. A gente está num período que é o período final de um ciclo de um ano, que ele acaba lá em Rosh Hashanah, que é o quê? É a cabeça do mês de Libra. Começamos um novo ano, começamos um novo ciclo. E aí, o que acontece em Devarim? Devarim é a manifestação de tudo que a gente trabalhou nos últimos meses. Mas eu nem te conhecia, eu nem estava aqui, nem estudava Kabbalah. Tem problema não, fiquem tranquilos, a gente tem esse mês, esses próximos, todas essas próximas semanas que a gente vai ler o livro de Devarim, vai estudar e etc., a gente tem a oportunidade de manifestar essa energia. Por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque Devarim é o momento de manifestação e a gente tem agora esse período que é um período de autoanálise. O último livro repete muitas coisas que a gente já ouviu em outros livros, que a gente já estudou em outras lives de inspiração semanal, mas Devarim repete. Repete por quê? Porque dá a oportunidade pra gente, os dois, né? Dá a oportunidade pra gente de olhar para dentro. E isso tem muito a ver com essas 3 semanas e também tem a ver com o Leão. Por quê? Basicamente, gente, Leão, ele foi criado por uma letra e essa letra é a letra que se chama Tet. Tet tem um formato mais ou menos assim, ó. Depois eu vou publicar para vocês, vocês vão ver melhor, tá? Mas o Tet, ele é mais ou menos assim. Ele parece uma orelha. Então, olha que interessante, o que acontece? Os cabalistas explicam, e isso está escrito no Sefer Yetzirah, que esse é um mês que está escrito assim no Sefer Yetzirah. E o Criador, ele fez a letra Tet, que é o rei da escuta. E depois ele colocou em cima dessa letra uma coroa. Vamos pegar só esse trechinho para a gente entender. Tet tem esse formato, o formato da orelha, esse mês. E aí, outra coisa interessante dessa letra, você vê que ela vem para dentro? É um mês que a gente precisa ficar mais, primeiro se escutar, mas se escutar de que maneira? Escutar a nossa alma, escutar a nossa conexão com o Criador. Tá um pouco mais introspectivos no sentido da gente estar com essa escuta mais atenta e também escutando mais os outros. Não ficar como o sol que brilha, né? No mês de Leão é muito fácil a gente querer ficar nesse lugar de eu estou no centro das atenções, só eu brilho. Esse mês a gente precisa praticar ouvir mais os outros. Para encerrar esse raciocínio, eu estava falando das 3 semanas negativas, né? Que na verdade não são negativas, são semanas de ocultamento da luz. E essas semanas, o que acontece? Bom, vamos lá. Aconteceu a destruição do templo sagrado há milhares de anos atrás.
Quando o templo sagrado foi destruído, 70 anos depois, 3 semanas depois da destruição do primeiro templo, mas depois de 70 anos, tá? Aconteceu a destruição do segundo templo. Os cabalistas explicam que tudo que acontece nesse mundo é um reflexo do que tá, das energias que o universo está compartilhando com a gente. Então, essas 3 semanas de lá para cá, os cabalistas entenderam que são 3 semanas desse ocultamento da luz. O que aconteceu foi, o templo foi destruído. É o templo físico? Não, gente. Na Kabbalah tudo é código. A gente está falando sobre a destruição de um templo, que é esse templo aqui, ó. O templo do nosso coração. É esse templo que é esse lugar de conexão com Deus, de conexão com o Criador. Então, nesse mês, a gente tem que estar muito atentos para reconstruir essa relação nossa com Deus. E se eu ficar ouvindo muito o meu ego, se eu ficar ouvindo muito o meu orgulho, se eu ficar sempre me colocando nesse pedestal, eu não vou ouvir a minha alma, eu não vou ouvir o Criador, eu não vou ouvir as pessoas. Então, tem um outro dia muito positivo nesse mês, que é Tu B'Av. Tu B'Av é conhecido como Dia do Amor. Então, por que ele vem depois da destruição do templo? Por que vem depois de Tisha B'Av? Porque a grande oportunidade para a gente reconstruir esse nosso templo sagrado é através do amor. Então, é um mês muito, muito poderoso, muito importante para a gente trabalhar esse amor, o amor ao próximo, né? O olhar e ouvir, principalmente, escutar a sabedoria da nossa alma, buscar essa espiritualidade e escutar as pessoas com amor, com empatia. Então, esses são os highlights que eu queria trazer geral, tá? E agora, Man, o que que você vai começar aqui falando sobre isso, sobre outra coisa? Qual que é o teu próximo tema? Não, vamos lá, incrível isso que a Yael compartilhou com a gente agora, né, de entender por que que esses eventos acontecem justamente nesse mês, né? É a energia que carrega o evento e não o contrário. Então, é um mês que proporciona, que possibilita essas manifestações, certo? Então, se a gente for pensar nos 12 meses, nos 12 signos astrológicos, cada um deles é como se fosse uma janela, literalmente, de energia que o universo oferece, que ele derrama em todos nós aqui na Terra, né? O ponto de referência para a gente é aqui a Terra, obviamente. Então, nós recebemos oportunidades que são peculiares àquele mês, que são específicas daquele período. E depois a gente vai receber essa mesma oportunidade com novos coloridos, óbvio, porque o céu está se movimentando o tempo inteiro, só em 2024. Então, a ideia da gente ter clareza de que energias são essas que vão interagir conosco ao longo dos próximos 30 dias é para que a gente possa conscientemente aproveitar da melhor maneira essa oportunidade, essa janela de tempo, porque é óbvio que o que a gente vai trabalhar especificamente esse mês, a gente pode trabalhar o mês inteiro. Mas a força que a gente recebe para trabalhar o que a gente vai trabalhar nesse mês, o foco que a gente vai colocar, ela está disponível de uma forma muito mais exaltada durante esses 30 dias, tá? E como a Yael falou, não importa se você que está aqui com a gente nessa live é leonino, às vezes você não é leonino, mas você pode ter um ascendente em leão, a lua em leão, Mercúrio em leão, ou não ter nenhum planeta em leão, mas você tem, como todos nós temos, pelo menos uma casa astrológica no seu mapa que é regida por Leão. Então, todos temos alguma área da nossa vida, no mínimo, que vai sentir de uma forma mais intensa a energia de Leão. Então, vocês podem depois dar uma olhadinha no mapa astrológico de vocês e procurar planetas em Leão, tá? Ou procurar casas, né? Casas não, uma casa que tem ali o signo, perdão, de Leão abrindo essa casa. Essa casa representa uma área da vida que pode ser área de relacionamentos, ou de finanças, ou de talentos, ou de trabalho, ou de filhos, ou de hobbies, enfim. E essa vai ser a área da vida onde você tende a sentir mais intensamente essa força de Leão. E que força é essa de Leão? Então, como a Yael falou, esse é o único signo regido pelo Sol. E se a gente for pensar na energia do Sol,
O Sol, ele é fixo, ele é uma força que não muda, ele é uma força de generosidade que não escolhe se ele vai brilhar mais para uma casa que está numa mansão ou uma casa que está dentro de uma comunidade. Ele não vai brilhar mais para uma conta bancária mais gorda do que a outra. Ele simplesmente chega, brilha e compartilha. Então é essa força que está disponível para todos nós, ou seja, de nós sermos mais líderes das nossas próprias vidas, como a Yael falou, esse poder da escuta, de olhar para dentro, mas é um olhar para dentro também que pede para a gente investigar o que nos motiva a liderar. Isso é muito importante. E quando a gente fala de liderança, não necessariamente a gente está falando de você liderar um grupo de pessoas, de uma, de 10, de 1.000, de 1 milhão. Não é isso. É a liderança em primeiro lugar da nossa própria vida. É um mês maravilhoso para a gente, assim como o Sol, que simplesmente é, que a gente simplesmente possa ser também, sem ficar cheio de mesuras e de questões e de coisas que às vezes fazem a gente perder um pouco o foco. E o Sol, tudo que ele é focado, ele é determinado, ele não pode titubear, porque se ele fizer isso, como que a gente fica aqui? Se ele resolver um dia ficar de bode, como que a gente fica aqui, né? Então, isso não é uma opção para ele. Essa questão, né, do cuidar também é muito característico do mês de Leão. Então, naturalmente, nós estaremos mais cuidadosos, mais assim, nesse lugar de querer realmente trazer as pessoas para perto, de conduzi-las, de nutrir as pessoas com essa energia, né, de assertividade, do fogo, né? O Sol regendo Leão, ele é um signo de fogo e a energia interna de Leão também é fogo. Então a gente fala que é o fogo do fogo. E o fogo ele está muito conectado com a energia de receber, né? Quando a gente pensa na árvore da vida, no sistema das 3 colunas, o fogo ele está ligado com a coluna do lado esquerdo, né? Para quem estuda já um pouquinho de Kabbalah sabe do que a gente está falando, mas basicamente é um sistema de 3 colunas que são as 3 energias básicas com as quais a gente mais interage aqui no dia a dia, que é o desejo de receber, o desejo de doar, de compartilhar e a energia da coluna central, que é o equilíbrio entre essas duas, né? Para que a gente não dê demais e não receba demais, mas que isso seja sempre feito numa medida equilibrada. E o Sol, então, ele está nesse lugar de ser o fogo do fogo. Então, ele quer muito receber, mas naturalmente ele também recebe e doa, né? Existe esse movimento natural e constante de estar sempre também doando, compartilhando, aquecendo, liderando e conduzindo todos nós. Agora, outra característica assim bem marcante do Sol, e já já a gente vai falar um pouco sobre algumas oportunidades, né, obstáculos e ferramentas para que vocês possam, de uma maneira assim, mais prática, aproveitar essa energia, né? Mas ainda que contando um pouquinho sobre essa força leonina, ele é muito amoroso. E muitas vezes Leão acaba dando além da conta por causa dessa característica de querer sempre cuidar. Então é um mês para a gente também ficar meio atentos para não dar além da conta, né? E não, às vezes, impedir que as pessoas exerçam o poder de criatividade que cada um de nós veio para esse mundo para exercer, para explorar, né? Se a gente tem alguém o tempo inteiro fazendo tudo por nós, a gente fica de bode, né? Imagina se você começa a montar um quebra-cabeça, você sai de casa e quando você volta, doido para completar aquele quebra-cabeça, que você ficou até na rua pensando, não, acho que aquela peça é ali, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Você chega, esse quebra-cabeça já está montado. E a pessoa que montou vem feliz da vida, olha o que eu fiz para você. E aí você agradece, né? Um pouco até sem graça, mas na verdade você queria você ter feito o quebra-cabeça. Então é um pouco dessa energia que Leão às vezes tem
como ele não para de brilhar e de suprir o tempo inteiro, às vezes ele pode passar um pouquinho da medida. Então é um mês para a gente ficar meio ligado nisso, e a gente não fazer o quebra-cabeça dos outros, mas às vezes estimular as pessoas, ou conduzir, ou ajudá-las a montar os seus próprios quebra-cabeças. É. Muito legal isso, porque realmente, assim, esse mês ele tem muito essa energia, né, de liderança, o que é muito positivo. Se a gente também entende que a liderança, ela não é liderar e impor coisas, né, para as pessoas. Como Uhum. eu tô no centro, você simplesmente faz aquilo que eu tô dizendo, né? Uhum. E leoninos, eles têm muito essa coisa, né, de saber tudo, né? Então eu sei tudo, eu percebo, eu reconheço tudo, eu não posso estar nesse lugar vulnerável. Então, é muito importante quando a gente pensa não só em quem é leonino, mas nesse mês da gente ter um lugar dentro da gente de colaboração com outras pessoas, né? Onde eu Sim. posso receber e compartilhar com o outro. E não eu estar o tempo inteiro brilhando a minha luz a ponto de ofuscar a luz de outras pessoas. Então, é inverter um pouco esse lugar. É lembrar que no mês de Leão eu posso dar espaço para as pessoas brilharem também. Exato. Isso é muito Isso é bem poderoso, né? importante, é muito, muito poderoso mesmo. Porque como essa tendência, né, da liderança é algo muito natural para o leão, ele realmente muitas vezes não dá tanta oportunidade para outras pessoas. E ele Uhum. é, sim, como você falou, né, agora, ele tem muito conhecimento, muita sabedoria, porque ele é o rei. Como eu posso ser um rei se eu não tenho domínio sobre os assuntos? Como eu fico se alguém chegar para mim e me fizer alguma pergunta e eu não souber responder? Então, ele está em constante busca por sabedoria, por conhecimento, e não seria de surpreender um leonino com 85 anos resolver começar uma faculdade de medicina, por exemplo, né? Enfim, Uhum. eles estão realmente até o último suspiro da vida deles, estudando, lendo, buscando, porque eles têm esse desejo que é autêntico de poder compartilhar, conduzir as pessoas com base no conhecimento que eles vão adquirindo ao longo da vida. Então é muito importante que isso não os coloque, né, um ponto de atenção mesmo para todos nós esse mês, para que a gente não se coloque nesse lugar de eu sei tudo, né? Mas Uhum. que a gente ative a escuta, né? Acho que essa questão da letra que criou o signo de Leão, a energia da letra É. hebraica que criou o Leão, ela ter esse formato muito parecido com uma orelha, né? É também para desenvolver o poder da escuta do outro. Deixa eu também ouvir, né? Ter essa Uhum. curiosidade, porque muitas vezes com essa dominância, né, dessa energia forte de fogo que Leão tem, onde ele chega e ele toma mesmo conta do ambiente, as atenções elas naturalmente se voltam para um leonino ou para alguém que tem um leão muito forte no mapa quando ele chega em algum ambiente, né? É. E muitas vezes ele fica nesse lugar e não se interessa verdadeiramente, às vezes, pelo que as outras pessoas têm para dizer. Claro, a gente sempre tem que olhar para o mapa todo, a gente nunca pode definir uma pessoa só pelo signo solar. O Sol, ele Uhum. representa mais ou menos 60% da energia do mapa, mas ele está muito ligado com a nossa alma. E como muitas vezes neste mundo físico a gente fica muito distante da nossa alma, a gente também fica um pouco distante dessa energia do Sol, né? Mas Uhum. ele tem sim um peso muito grande no mapa, 60% é bastante, É. né? Claro. Então, enfim, É. mas os outros planetas todos têm, é isso que eu queria dizer, que os outros planetas, as posições, a casa que o Sol está, onde está a Lua, onde está Mercúrio, onde está tudo, né? É um verdadeiro quebra-cabeças. Então a gente nunca pode pensar num leonino só com essas características que a gente está falando aqui. Isso Claro. é algo bastante generalizado, É. mas que é muito válido, especialmente durante esse mês, tá? E tem uma outra coisa que eu estava me lembrando aqui, que os cabalistas falam em relação a esse mês de Leão, que esse mês de Leão, essa letra Tet, que a gente já fez aqui, né? Uhum, Ela o Tet, ela também cria a palavra Tov. Tov é bom, uhum, né? sim. Então,
os cabalistas falam sobre esse mês de que quando o mês de Leão chega, Hakol Tuv, ou seja, tudo é bom. E o que Uhum. que significa Hakol Tuv, tudo é bom? Que quando a gente falou, né, dessa história de ter tanto essas 3 semanas que caem no comecinho de Leão, né, que são essas semanas de ocultamento da luz, quanto o Tu B'Av, que é a lua cheia do mês, que é o ápice do mês, olha que incrível, né? A gente sai de um lugar de escuridão, a gente vai para Sim. um lugar de luz, a lua Uhum. tá cheia e ali é o Tu B'Av, que é esse dia do amor, que é um dos Uhum. dias mais poderosos, mais importantes do Sim. ano dentro da Kabbalah. Então isso Uhum. também traz a reflexão do como é importante ao longo do nosso mês a gente olhar para todas essas coisas, olhar para todas as pessoas, olhar para todas as situações da nossa vida e buscar o bem, buscar Uhum. ouvir o bem, né? Como o teto tem o som, tem o formato do ouvido. E como a Uhum. gente está falando, que é o que está escrito no Sefer Yetzirah, que Deus criou essa letra e que essa letra é a rainha da escuta, né? O Tet. Uhum. Então, esse mês, esse ser o rei da escuta é ouvir tudo e saber que tudo é para o bem. Quando eu estou conversando com uma pessoa, quando eu estou no meu trabalho, e tem momentos que você vai ter uma clareza gigante de que aquilo é luz, e tem momentos que Uhum. você vai falar, nossa, mas isso não parece ser luz. Então, como eu trabalho essa escuta da minha alma para ouvir o bem em todas as coisas, né? Para Uhum. ouvir o bem do que a minha alma está me dizendo e reconstruir esse templo sagrado, né? Ao longo desse mês. E todas essas coisas, né? De liderar, mas liderar com essa humildade, de liderar com esse espaço dentro da gente de vulnerabilidade, de falar assim, eu não sei tudo. E que bom, porque eu vou falar para vocês, gente, um dos preceitos principais, se você quer ser um aluno de Kabbalah, eu falo muito isso para os meus alunos nos cursos, nas lives, você precisa saber se esvaziar. E esse é um desafio do mês de Leão e um trabalho importante a ser feito, que é se você Sim. não se esvazia, se você está cheio, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de si, se você está cheio, nada pode entrar. O pior Uhum. lugar para um leonino e para qualquer pessoa tá cheio. Minha mãe estava falando mais cedo para mim que a palavra-chave do mês de Leão é o ego, né, mãe? Isso é. E por isso que eu pensei nisso. Aí você fala Uhum. mais, mas eu pensei nisso porque esse ego, eu tá cheio, eu tô cheio de orgulho, Uhum. eu tô cheio de tudo. Se eu não me esvazio, eu não recebo nada. Aí é uma pena, porque o mês de Leão, que tem um potencial de iluminar a nossa vida, vai ficar Uhum. oculto porque a pessoa tá cheia, cheia de si, cheia de conhecimento, cheia de ego. Né? O que que é isso da palavra-chave do mês, ser o ego, mãe? É, acho que antes de falar disso, tive um insight enquanto você estava falando dessa escolha de ouvir, né? Ouvir tudo e ouvir de um lugar que encontra algo bom ali, ao invés de simplesmente, enfim, julgar ou anular aquela conversa se você não concorda, enfim. Acho que esse lugar é um lugar de liderança interna, né? Onde eu escolho realmente assumir as rédeas da minha vida, porque é muito comum, né? E aí não estou falando só de leão, mas para todos nós, seres humaninhos que estamos aqui nesse planeta, a gente terceiriza muito a responsabilidade, né? Ah, mas é porque a pessoa fez isso, deixou de fazer, eu estava esperando isso, eu fiquei desapontada, eu fiquei decepcionada, e por aí vai, né? Acho que quem nunca passou por isso ou passa por situações parecidas todo dia aqui atira a primeira pedra, todo mundo, né? É, Enfim, faz parte mesmo da nossa dinâmica diária. Só que, né, assumir a liderança é a gente assumir a responsabilidade de que não é o que o outro falou, deixou de falar, fez, deixou de fazer, mas é como eu estou percebendo isso. E nesse lugar a gente tem o controle, a gente tem o poder da liderança, justamente, da escolha da forma como eu recebo aquilo e os filtros, né, até eu chegar a uma conclusão sobre aquilo e de que forma que eu escolho depois devolver isso para fora. Então, acho que esse é um mês muito poderoso para a gente justamente exercer essa liderança interna. E tem uma perfeito. ótima notícia, que tudo aquilo que a gente trabalha ao longo do mês, isso pode ficar com a gente. Então, assim, ficar mais Uhum. em evidência
né? Eu consigo usar dessa energia ao longo do mês de uma forma mais intensa, porque ela está mais disponível. Mas depois que entrar um novo mês, não significa que o que eu conquistei de hábito Com durante esse mês, eu não certeza. posso levar comigo. E Pelo eu acho que contrário, esse né? é um dos grandes presentes, né, que a gente pode receber desse mês. É esse lugar de assumir a liderança interna, porque ser líder fora tem muito a ver com os nossos exemplos, né? Eu acho que a maior liderança é isso, não é o que a gente prega, mas é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente de fato faz. Porque até o É, que a gente fala, às vezes a gente fala e depois a gente desfala, faz parte, né? Mas sim. quando a gente consegue ser dentro do possível, né, coerentes com aquilo que a gente fala, é onde a gente realmente acaba também liderando e inspirando as pessoas, né? E é uma prática, né? Eu acho que você falou de uma coisa bem importante, que é a Uhum, prática, porque sim. eu falo muito, né? Tudo é cavalar na prática, cavalar na prática, na prática, porque essa prática, ela é uma prática, eu acho que tem duas coisas fundamentais, né? Você falou, o que a gente trabalha nesse mês vai com a gente. E é isso, a prática ela leva a gente a uma aproximação daquilo que eu estou praticando. Quanto mais eu Uhum, pratico algo, mais eu me aproximo daquilo. Quanto mais eu me sim. aproximo daquilo, mais aquilo faz parte da minha vida e me beneficia, né? Então, não só para o mês de Leão, todos os meses, aquilo que você coloca em prática transforma a sua vida. Aquilo que você ouve, depois entrou para um ouvido e saiu pelo outro, não vai fazer Uhum, diferença na nossa vida. Então, Kabbalah é prática. E prática uhum, do quê? De tudo isso que a gente está falando. E eu acho que tem aqui um gancho, né, que é algum gancho importante, que é a prática do que especialmente está acontecendo nesse mês. Porque esse mês tem oportunidades específicas que o uhum. mapa do ano que vem, do mês de Leão, vai ser diferente. Então, esse mês, minha mãe estava estudando o mapa do mês, do que está rolando nessa lua nova, né? Que começou já, mas a gente está aqui bem no comecinho do mês. Então, o que está rolando, mãe, do mapa do mês Do desse ano? mês. Muito bem. Bom, então vamos dar uma olhada. O mapa da Lua Nova, ele foi calculado com base na data de ontem, porque a Lua Nova foi ontem, né? Então, o que a gente vê eu não vou falar, obviamente, não vou fazer a leitura do mapa, porque senão a gente ia ficar aqui 2 horas, mas eu vou trazer alguns highlights mais importantes, tá bom? Uhum. A Lua, no momento que ela, né, estava nova, ela mostra uma oposição com o planeta Plutão em Capricórnio. E sempre que há uma oposição, existe um cabo de guerra, tá? Cada um tentando exercer a sua força mais que o outro. Então, enquanto a Lua, ela estava, eu sei que é um pouco confuso isso que eu vou falar, gente, mas ela estava em Câncer, porque ela muda de signo a cada 2 dias e meio, tá? Hum. Então, ela não estava em Leão, na Lua Nova de Leão, mas isso é papo para uma outra hora. Ela estava em Uhum. Câncer, acho que isso que importa. Então, a Lua em Câncer, ela coloca a gente muito. E assim, o que eu vou falar agora, por ser o nível de semente do mês, existe uma influência disso que eu vou falar agora para o mês todo, tá bom? Então, não é uma energia que estava válida só para ontem. É como se tivesse Uhum. um printing, né, no momento dessa Lua nova e que vai, então, Uma impressão. trazer uma impressão exatamente para todo mês. Enfim, então, essa Lua estava em Câncer, em oposição com Plutão em Capricórnio. Então, a Lua em Uhum. Câncer, ela vai colocar a gente, às vezes, num lugar muito emocional, mais voltado para dentro. E Plutão, ele quer expor tudo aquilo que não serve mais, de formas, às vezes, desconfortáveis, porque às vezes é só no desconforto que a gente olha de fato para alguma coisa que precisa ser transformada. Então, esse é o papel de Plutão. E quando ele está em Capricórnio, ele vai fazer com que a gente tenha a coragem, a determinação, a persistência, a resiliência e o foco mesmo, né, de olhar para aquilo, seja o que for, e fazer algo a respeito. Como essa oposição da Lua, ela aconteceu ontem, né? Então, vai ter horas que a gente vai estar nesse foco de, assim, observar coisas
desafiadoras que estavam ocultas e que foram expostas em algum momento ao longo do mês, e ter a coragem de falar, não, eu vou olhar para isso, eu vou resolver isso e eu vou ser consistente e persistente nesse olhar, nessa busca por soluções, tá? E vai ter horas que a Lua vai, essa energia, né, que foi impressa ontem da Lua, vai fazer a gente correr disso e ficar num lugar recolhido, num lugar, às vezes, se sentindo um pouco vítima da situação, meio assim, melindroso, e não se abrindo com as pessoas, porque a Lua em Câncer, ela coloca a gente num lugar muito reservado. Então vai ter essa briga, né, como se fosse uma luta de gigantes, um querendo expor e resolver, e a outra querendo fugir da situação. Quem que vai ganhar? Agora eu estou dando a oportunidade de vocês ficarem atentos a essa energia. Então, se vocês perceberem situações de desafio, onde tem horas que vocês estão muito focados e tem horas que vocês querem fugir, no momento de fuga, respira fundo, vê que emoções que estão chegando e vê o que elas têm para falar para vocês. Porque às vezes essa pausa ela é importante para vocês voltarem de novo para o foco e determinação desse Plutão em Capricórnio, que vai querer revirar as coisas e ajudar a gente a superar alguns desafios aí que estão meio adormecidos, tá bom? Então esse é um ponto que eu achei importante a gente falar. Outra coisa é que existe um aspecto, tô olhando aqui o mapa, também ligado a Quiron, que é na verdade ele não é um planeta, ele é como um asteroide que está fora do nosso sistema, ele está mais próximo entre Saturno e Netuno, na verdade, e ele representa sempre uma energia de cura pra gente, tá? E esse Quiron, que na Lua Nova estava no signo de Áries, ele representa uma busca por autoidentidade. É como se a gente estivesse procurando, investigando quais são as nossas reais motivações para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. E tem um aspecto, na verdade, agora harmonioso com a Lua. Deixa eu ver se é esse. Ah, não, perdão, não é harmonioso, tá? Que tem um monte de riscos no mapa. Se vocês estivessem vendo aqui, vocês iam entender o que eu tô falando. Mas, enfim, na verdade, é um aspecto também de desafio com a Lua, mas que é mais brando. Onde às vezes a gente vai estar mais corajoso para encontrar as respostas e trazer a nossa identidade verdadeira à tona, como um processo também de cura, porque quando a gente tem coragem de ser quem a gente realmente é, fazendo o que é importante para a gente, o mês de Leão traz muito dessa audácia à nossa disposição, né, de fazer o que é importante, de fazer o que deve ser feito. Então, quando a gente está nesse movimento, às vezes a Lua vai fazer também a gente voltar para dentro, né? Para esse lugar mais recolhido, às vezes de não querer olhar para as coisas, de se sentir um pouco vítima, ou de, né, espalhar o nosso sangue pelo caminho e ficar reclamando e se lamentando. Mas esse não é o caminho, é a gente realmente voltar de novo, juntar os cacos, né, todos e realmente se colocar nesse lugar de assumir o comando, assumir a responsabilidade da nossa vida. Então vai ter um pouco dessa uma quadratura que a gente fala na astrologia, né? Mas que no fim das contas é para o bem. São duas forças que em alguns momentos acabam se apoiando e se ajudando, tá? Então, isso é uma outra coisa interessante. E por fim, não poderia deixar de mencionar que Mercúrio e Vênus já estão, né? Estavam em Leão na Lua Nova e permanecem ainda por um tempo. E são dois planetas que a gente fala de planetas pessoais, porque eles estão muito próximos da Terra e eles nos afetam mais do que outros planetas mais distantes, tá? Vênus, ele rege especialmente a nossa capacidade de relacionamento com as pessoas, como a gente se socializa, dentre outras coisas, e Mercúrio rege muito a parte da comunicação. E ambos em Leão são uma grande força para a gente ativar toda essa energia leonina que a gente falou aqui desde o começo da live.
Então, através do que? Da comunicação, através da socialização, através de fazer conexões entre as pessoas, de estar em meio de grupos. Então, Uhum. muito da nossa capacidade de exercer essa liderança, de exercer essa escuta, ela vai estar ativada por esses dois planetas também, fortalecendo oportunidades de estarmos com pessoas, de estarmos em grupos, em reuniões, e a partir disso colocar em movimento tudo que a gente falou, exercer liderança, exercer a escuta, ter coragem de ser quem a gente realmente é, né, ganhar essa força de direcionamento, de assertividade que o mês de Leão traz pra gente. Acho que esses são Uhum. alguns dos pontos assim que eu achei mais relevantes para o mês. Incrível. E é, Então, a gente tem que ficar bem atento a essa, até uma certa dualidade, né? De um uhum, lado que me puxa para um lado, me puxa para o outro. Então, tá atento, né? O que que é exato. reativo aqui, o que que não Uhum, é, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu fiquei refletindo aqui sim. quando você estava falando, né? Uhum, com certeza, porque no fim das contas, né, volta para algo que a gente já falou algumas vezes aqui na live, né, exercer a nossa voz de comando, né, a nossa É, liderança interna, perfeito. de eu vou escolher ficar no mimimi, ficar aqui, né, como vítima, ou eu vou aproveitar essa oportunidade de encarar, né, enfim, esse desafio que estava oculto, que Plutão trouxe, Uhum, para poder, enfim, assumir ainda mais responsabilidade pela minha vida, né? Fazer as uhum. coisas que devem ser feitas. Isso está muito ligado mesmo com essa força leonina. Maravilhoso. E a gente também anotou aqui, pessoal, bem assim claro para vocês, quais são as oportunidades, quais são os desafios e quais são as ferramentas. Isso é uma coisa que a gente sempre faz nos nossos encontros de lua nova aqui nas nossas lives. Então, eu vou ler aqui obstáculos, quer dizer, eu vou ler oportunidades, né? A gente colocou aqui bullet points, ou seja, realmente assim, para deixar bem claro, bem simplificado. Depois a minha mãe vai falar sobre os obstáculos, e aí eu falo um pouquinho sobre as ferramentas e a gente vai encerrando. Pode ser assim? Sim, Então, gente, oportunidades. Agora é aquela hora que assim, tem que pegar papel e caneta, entendeu? Tem exato. que anotar, porque é o que vai ajudar vocês. Depois, a gente também vai, eu sempre faço, ou no dia seguinte, um Reels, que é um videozinho com as letras do mês, né? Eu vou falar no finalzinho, a gente fala um pouquinho disso, mas a gente já falou sobre a letra T bastante, né? Que criou o signo de Leão. A gente vai falar também sobre a letra Kaf, que criou o Sol em si. Então, e aí vocês vão receber isso, vai estar no meu Instagram, minha mãe também vai postar no Instagram dela, com assim os principais pontos, mas é menos do que o que a gente vai falar agora. Então, pega papel e caneta para anotar, tá? Oportunidades. Então, a oportunidade de ativar o seu poder de escuta. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é assumir o líder que existe dentro de você, lembrando de trazer a voz da sua alma como seu conselheiro interno. Ficar atento, pera, é a minha alma que está querendo. Gente, tem muitas pessoas que têm essa dúvida. E aí, como é que eu sei que é a voz da minha alma, a voz do meu ego? Eu escuto isso sempre nos cursos. E o que eu sempre falo para os alunos, e que foi o que eu aprendi, né, com os meus professores de Kabbalah, ao longo desses 15 anos que eu estou aí nesse caminho, é que a voz da nossa alma, ela é sempre uma voz que ela é construtiva e longo prazo. A voz do ego é eu preciso fazer agora, e tem que ser já, e para eu ter sabe, para eu me sentir o melhor possível, o mais rápido possível. Eu não quero lidar com problema, eu não quero crescer, eu não quero desconforto, eu quero só ficar aqui no lugar que é mais conhecido e mais seguro para mim. Tá? Essa é a voz do nosso ego, porque ela não permite a nossa evolução. Quando a gente fala da voz da nossa alma, ela não está preocupada se vai ser desafiador no curto prazo. Ela está pensando no crescimento do longo prazo. Ela está pensando na construção. Ela está pensando na união entre você e as pessoas. Então, se o leão quer ficar no centro das atenções, nesse mês é o quê? Pera, deixa eu sei que é gostoso, que todo mundo me ouve, que todo mundo olha para mim. Deixa nesse mês
calma, respira, dá um pouquinho de espaço para outras pessoas, né? A voz, essa voz interna, que é a voz da nossa alma, ela vai querer incluir outras pessoas, ela vai querer ouvir o próximo, ela vai querer te colocar nesse lugar de conexão e não nesse lugar do eu estou separado de todos e eu sou, né? A figura mais importante, ou eu domino e controlo, estou próximo de todo mundo, mas quem está em evidência sou sempre eu. Não. Então, a oportunidade é exatamente a gente assumir esse líder, que foi muito do que minha mãe falou, o líder interno. Antes de você ser líder para os outros, é assumir essa oportunidade de liderar a si mesmo. Então, o efeito disso vai ser influenciar as pessoas também. Uma outra oportunidade é ativar o seu senso de justiça, né? Porque Leão tem muito essa parte de olhar para situações e buscar o que é justo para todos. Né? O que é bom para todo Ele é o mundo aqui. rei, né? É o rei, ele precisa fazer isso sempre, tá sempre atento, né? Uhum. Perfeito. Então, essa oportunidade de você buscar, de você ativar, porque o desejo pela justiça faz parte de todo ser humano. No fundo, todo mundo quer. A gente sabe que nós somos todos iguais perante o Criador que nos criou. Nós somos todos importantes, valorosos, né? Mas buscar um pouco mais esse senso de justiça. Ativar as suas responsabilidades, abraçar as suas responsabilidades. Esse mês é muito poderoso. Eu fiz uma live esses dias falando sobre isso. O caminho para a paz é ativar, é abraçar as nossas responsabilidades. Então, graças à ousadia leonina, é assim que a gente consegue fazer isso. Ai, parece muito grande para mim, parece muito difícil. O leão vai olhar e falar: o que é grande para mim? Eu sou o leão, eu sou o sol. Não tem nada grande demais para mim, não tem nada difícil demais para mim. Ele se posiciona. Então, para você que tem dificuldade de se posicionar, por exemplo, é um mês que vai te dar um boost aí, uma força extra para você assumir as responsabilidades na sua vida. Se você não tem dificuldade de assumir esse lugar, é sempre bom. Você pode ter certeza, o caminho para a paz. Quem ainda não viu essa live minha, pega no meu feed. Eu tenho todas as lives gravadas aqui. O caminho para a paz, tá? Eu vou falar mais disso lá. Mas quanto mais você assume as responsabilidades, mais você preenche o seu potencial. E a gente tem força para fazer isso esse mês. Né? Você quer falar alguma coisa disso, mãe? Eu acho que você falou as coisas mais importantes já. Acho que é isso aí. É que eu tive a impressão que você queria falar. Querer falar eu quero toda hora, né? Brincadeira. Então, bom, assim como o sol então a gente também assumir esse lugar nosso de ser. Você não precisa ser, não precisa, sabe, às vezes Leão tem essa coisa, né, de querer abraçar tudo e fazer tudo. Simplesmente seja, com tranquilidade, com paz, sabe, você já vai brilhar a tua luz, as pessoas vão brilhar a luz delas, e tipo, simplesmente seja, com a tranquilidade de que não tem como você não brilhar, né? Não, isso não é só para leonino, isso é para todos nós. Não tem como, você já o Criador já criou você porque você tem um valor importante nesse mundo. Isso já é suficiente para você simplesmente ir. Vai para a tua vida, dá o teu próximo passo. Não tem como você não brilhar a essência da tua alma e da sua luz. Às vezes só falta a gente realmente acreditar, né? E acho que essa energia de Leão, que é o sol que ilumina tudo, né? Ele traz muito dessa capacidade de expansiva, né? Porque ele tá o tempo inteiro, né? Assim, cuidando de tudo, ocupando espaço. O sol chega e ele ocupa espaço. Então, acho que é um pouco dessa audácia e desse senso de valor que todos, é como se nós, a gente pode até visualizar como se a gente tivesse um sol dentro do nosso peito mesmo. Inclusive, quando a gente pensa nos órgãos que são correspondentes, né, ao signo de Leão, o coração é o principal órgão ligado a Leão. Então, acho que esse lugar, assim, sabe, de se apoderar mesmo desse lugar, de falar assim, sim, eu brilho, né? Às vezes eu tô brilhando um pouquinho menos, mas eu brilho, eu sou, né? Eu posso. E não de um lugar arrogante, muito pelo contrário, mas de reconhecer essa faísca divina que existe dentro de todos nós. Não importa se a pessoa tá no presídio, se ela tá no Himalaia, se ela tá dentro de um convento ou se ela está em Brasília, não importa. Todos nós, em essência, temos uma faísca divina dentro de nós. O quanto a gente ativa ela, a gente tem sim o poder de decisão.
E é muito sobre isso que a gente está falando aqui durante, né, a live, desse poder de leão. Uhum. Né? Sim, perfeito. E, por fim, é um mês muito bom para a gente aquecer o nosso coração, para a gente se doar, com equilíbrio, sem esperar nada em troca, mas literalmente assim, se doar ao próximo, né? Tá em serviço de uma forma humilde, a gente já falou bastante disso também, mas assim, esse lugar dessa humildade de que eu tô aqui a serviço, mas não para eu me enaltecer, eu tô a serviço para realmente, né, fazer o bem pro todo, né? É sobre o coletivo, é sobre o coletivo. Afinal de contas, o sol, ele não teria propósito nenhum se não fosse para iluminar o quê? O que tem à sua volta, então não é sobre ele. O sol não existe para Uhum. iluminar a si mesmo. O sol existe para realmente compartilhar luz com outras pessoas. E compartilhar luz com outras pessoas, em muitos momentos, que é o que minha mãe falou mais cedo, né? É dar espaço para as outras pessoas brilharem também. Né? Dar espaço para que elas cheguem, para que elas também ocupem o lugar delas e que incrível que a gente pode todo mundo brilhar, né? E não só um. Então, as grandes oportunidades do mês são essas. Você tem aí com Acho você. Ai, desculpa. Pode Não, falar. só é completar, que eu acho que quando a gente se fecha, né, quando a gente está nesse lugar mais arrogante, né, onde a gente não consegue dar espaço para outras pessoas, a gente vai deixando a nossa visão cada vez mais limitada, mais estreita. E a partir do momento que a gente se abre para dar espaço para outros, né, a gente também expande muito o nosso campo de compreensão sobre o mundo, porque nós não somos capazes de entender todas as nuances que existem para interpretar uma situação, para ter uma visão sobre alguma coisa. Pelo contrário, a gente vai usar muito a base de crenças que a gente tem internas para poder dar um significado para alguma coisa. E a partir do momento que a gente agrega outros pensares, outros olhares, isso é muito rico. É. Sem contar que a gente vai o quê? Estreitando, a gente vai se unindo às pessoas ao invés de criar cada vez mais separação, querendo defender um ponto de vista como se fosse o único, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Obstáculos. Quais são os grandes Vamos lá. obstáculos desse mês? Então, a gente selecionou alguns obstáculos aqui para vocês poderem ficar atentos, né? Então, primeiro, cuidado para não basear os seus relacionamentos na admiração que as pessoas têm por você. Então, há uma tendência, por causa da energia de leão, de a gente se relacionar com as pessoas esperando que elas admirem a gente, né? O leão, quando a gente pensa, né, na energia de um leonino, normalmente ele chega num lugar e ele realmente ele ocupa todo aquele espaço, ele chama muita atenção, ele tem uma energia meio magnética mesmo, né? Então a gente vai estar um pouco assim, mas é importante a gente lembrar que o que mais importa não é que as pessoas nos admirem, né? Se elas admirarem, muito que bem, mas não fazer as coisas, né, de caso pensado, querendo alcançar esse lugar, esse pedestal, né, o trono do leão. Então, É. esse é o... E basear, acho que aprofundar, né? Porque isso é um obstáculo do leonino. É tão importante para ele, né? Ser reconhecido que é importante nesse mês. Isso é um obstáculo. Porque relacionamentos, eles precisam estar baseados em outras coisas também. Não só no reconhecimento. Né? É importante você estar num relacionamento que alguém não te reconhece nunca. Péssimo, né? Vai ser horrível isso para a relação. Mas Sim. assim, que outras coisas, né? Tem outras coisas que é importante você ter reconhecido o outro também. Não sair desse obstáculo, né? Sair desse obstáculo mesmo do mês, que é olhar para si e voltar a olhar para o outro. Então, mais uma vez, né? Você reconhece o outro? Ou você tá só pensando se o outro te reconhece, né? Você tá valorizando o outro. Então, acho que é isso, né? Sim, muito bom. Aí o próximo obstáculo aqui é a atenção, para não querer fazer tudo sozinho, com receio de perder o quê? De perder o trono. Então, leoninos, eles têm uma grande resistência e muito desejo de fazer as coisas e acabam assumindo muitas tarefas, ficando sobrecarregados muitas vezes, e eles não pedem ajuda, querem carregar o reinado inteiro nas costas, né? Então, a tendência é que esse mês a gente esteja um pouco mais assim.
é importante a gente ficar atento e sim, pedir ajuda, né? É importante a gente se mostrar vulnerável, a gente não ficar nesse lugar de eu não posso perder o controle, né? Porque se eu pedir ajuda, as pessoas vão achar talvez que eu não sei, que eu não dou conta, enfim, mil filmes que podem passar na nossa cabeça. Então é um mês super importante pra gente pedir ajuda, simples assim, tá? Mas não vai ser tão fácil, mas é fácil, é simples, não é fácil. E lembrar que a gente não tá aqui para ser Mulher Maravilha ou Super-Homem, né? Esse lugar de super-herói realmente ele não é necessário, não nessa situação. É. E aí vem também essa lembrança, né, que a gente não precisa carregar o mundo nas costas. Existem outras pessoas ao nosso redor que podem nos dar suporte de várias maneiras. Outro obstáculo aqui para o mês a ser superado é tomar cuidado com dramas, tá? Porque a energia de leão às vezes pode ser um pouco dramática, um pouco exagerada, né? Então, se vocês perceberem que estão indo para um lugar assim um pouquinho mais dramático, fiquem atentos e respirem fundo e falem assim: peraí, precisa de tanto, né? Muito provavelmente não. Então, é um mês que a gente deve estar um pouco mais dramático. Sim. E outra coisa bem importante, outro último obstáculo que a gente selecionou aqui para compartilhar com vocês, né? Ficar atento para ajudar as pessoas, não focar em dominar as pessoas, né? Porque ele é onde quer, às vezes, dominar, tem essa energia meio controladora mesmo. Então, é importante lembrar disso, né? Que a coisa mais importante não é dominar, mas sim ajudar de coração puro, né? Pelo simples desejo de realmente ajudar, tá bom? Perfeito. E por fim, então, as ferramentas, gente. Bom, primeiro, peça ajuda. Se tem uma ferramenta nesse mês importante, peça ajuda e inclua as pessoas. Primeira coisa. Segunda coisa, opte pela simplicidade sempre que você sentir que está prestes a dramatizar alguma coisa. Tá, tô complicando muito, tá ficando muito dramático, tô colocando as coisas assim numa perspectiva muito grande. Respira, simplifica, tá? Isso é um exercício pra gente fazer. Deixe os outros brilharem. Ou seja, se você estiver muito nesse lugar esse mês, onde você quer estar no centro das atenções, onde você está focando muito em você, às vezes você nem tem uma personalidade de querer estar no centro das atenções, mas é possível que você esteja muito nesse lugar interno de pensar muito em si, sabe? Em si mesmado. Então, esse mês, vamos sair um pouco dessa em si mesmice para realmente escutar, né? Uma ferramenta importante esse mês, escutar os outros, a gente falou disso. Construir esse tabernáculo de novo, interno, da nossa conexão com a nossa alma, escutar a sua alma, escutar o outro, né? Tá atento à tua escuta. Deixa os outros... Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu tô vendo que a Débora tá perguntando aqui no chat qual foi o primeiro ponto que a gente falou dos desafios. E acho que a gente poderia fazer um post depois. O que você acha? A Né? gente Das faz. oportunidades, obstáculos e ferramentas, todos assim, um a um. A gente faz. Além do Reels com as letras, que assim todo mundo pode pegar. Sim, a gente faz depois. Então, voltando aqui para as ferramentas, deixa os outros brilharem, lidere com humildade. A tua ferramenta esse mês é liderar a si mesmo e aos outros com humildade. Como? Com escuta, gente. Esse mês, na essência dele, a gente fala, é a escuta, a letra cabalística, a letra hebraica que criou o signo, é o Tet. A gente falou desde o início, né? Que tem o formato do ouvido. Então, assim, escute, isso vai te trazer a força para ouvir o outro com humildade e poder liderar de uma maneira amorosa, que isso também é um grande potencial desse mês. Use a sabedoria e a assertividade para definir metas. Então, como o leonino ele tem muito esse lugar, né, dessa posição, dessa liderança, use essa assertividade. O leonino é assertivo. Os signos de fogo normalmente são assertivos, né? Então, olha para as situações, cria suas metas de forma assertiva e exercite essa vulnerabilidade.
vai ser difícil, muito provavelmente, né? Mesmo que seja difícil, exercita essa vulnerabilidade, de se colocar nesse lugar que a gente também falou mais cedo, se esvazie do que você Uhum. sabe, do que você pensa, se esvazia dos seus dramas, e aí sim chega para conversar com alguém, para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa, porque se a gente não se esvazia nesse mês, a gente não consegue se preencher. Quando o recipiente está cheio, imagina se minha garrafa tivesse aqui cheia, ela não pode receber nada. E se você quer ser Uhum. um aluno de Kabbalah, se você já é um aluno de Kabbalah, posso falar, a gente precisa lembrar disso sempre. Talvez você ainda não é aluno de Kabbalah, ainda não estudou. Se ainda não estudou, você vai ter oportunidade de fazer curso comigo em agosto, tá? Que a gente vai ter uma turma nova abrindo. Mas assim, se você já é aluno de Oba! Kabbalah, se você já é, oh meu Deus, se você já é um aluno de Kabbalah, eu falo disso para vocês porque, gente, eu tô há anos nesse caminho e o tempo inteiro a gente precisa se lembrar. Eu preciso me esvaziar. Imagina o quanto que eu já estudei, quanto que eu já ouvi, quanto que eu já aprendi. Cara, a gente não sabe tudo. E que bom, porque quando a gente não sabe tudo, a gente pode aprender uns com os outros, a gente pode crescer, a gente pode renovar a nossa sabedoria. Então, esse é um grande exercício para esse mês, se colocar nessa vulnerabilidade, se esvaziar e permitir que outras pessoas também iluminem a sua vida. Acho que essas são as grandes ferramentas. E aí as letras do mês, né? Que, inclusive, a gente vai fazer então esse post para vocês. São duas letras. Tet criou o leão, signo de leão, e Kaf criou criou signo não, criou o planeta o Sol. Criou o sol. Exato. Então, por que que essas duas letras são importantes? Gente, basicamente porque os cabalistas falam, né, que visualizar essas letras, que olhar para essas letras ajuda a gente a se conectar com a força. Então, você quer conectar com a força do sol? É como o Kaf, que tem é esse o formato da letra Kaf. O Kaf, ele tem exatamente essa energia, é dito, né, que ele é como se fosse uma Concha. E colher. uma colherzinha numa conchinha. Uhum. Então ele é assim, né? Ele faz assim, é como uma colher. Então, o que que a colher faz? Ela recebe, certo? Então esse mês é mais uma vez a gente receber essa luz do sol, como? Ativando o TET, que é a escuta. Então você olha para essas letras que a gente vai postar depois e você se conecta com elas, fecha o seu olho, visualiza uma luz entrando no topo da sua cabeça, iluminando você com essas letras, te trazendo essa humildade, te trazendo essa liderança, essa coragem, essa ousadia de leão. E visualiza tudo isso que a gente falou na live de hoje, fazendo parte da sua vida. Essas são as ferramentas. Isso Quer falar aí, mais alguma super. coisa, mãe? Acho que realmente é um mês assim que traz, né, como nós já falamos, só para a gente também, né, ir amarrando e encerrando aqui, essa realmente essa oportunidade assim de sermos muito assertivos, né, e de olhar o que está estagnado na nossa vida e que precisa desse fogo, né? Se a gente pensar na energia do fogo como elemento mesmo, por onde o fogo passa, ele consome e ele transforma. Então, é um mês que também tem uma energia de transmutação muito poderosa, porque é o fogo do fogo. Então, é um mês realmente interessante para a gente lembrar disso, né? Que a gente passa por um processo como se a gente estivesse de alguma forma purificando também, né, coisas que precisam. Lembrando que eu falei de Plutão em Capricórnio, que vai trazer para a gente, né, trazer coisas que estão ocultas, difíceis de serem olhadas de uma forma um pouco mais assertiva, um pouco de coragem também para isso durante o mês. E num fogo é ótimo, né? Num mês de fogo como esse, desse fogaréu todo, é bem importante, bem poderoso para a gente poder realmente transmutar coisas, né? Para poder transformar, dar um sentido novo. Maravilha. É isso aí, gente. Quero agradecer, então, mãe, por ter vindo mais um mês, né? Falar sobre. Agradeço pelo convite também. Ai, desculpa a minha tosse. Ter vindo mais uma vez, né, para compartilhar a sabedoria astrológica da Kabbalah do mês, que isso possa iluminar o nosso mês. E obrigada.
Obrigada pela presença também de todos vocês que estavam aqui ao vivo na nossa live, para quem vai assistir depois também, né? Então, um beijo para todos, um ótimo mês, Rodestov. Um dia depois, Rodestov. Isso. Rodestov, Mas no tá mesmo valendo jeito. ainda, né? Exato. Exatamente. Aham. Muito Obrigada bom. pela participação de todos, né? Porque se vocês não tivessem aqui, a gente não ia poder fazer essa live. Exatamente. Então, Obrigada, um é um lindo beijo para mês. vocês, gente. Até a nossa próxima live. Ah, só para falar, gente, próxima live, segunda-feira, temos live do Inspiração Semanal. Se você está chegando aqui agora, está me conhecendo agora, toda segunda-feira no meu perfil tem live do Inspiração Semanal para a gente entender a energia da semana. Toda semana tem uma consciência, uma energia. Os cabalistas falam sobre isso para que a gente possa iluminar a nossa semana, tá? Vai ter curso de Kabbalah comigo em agosto, para quem quer começar os seus estudos de Kabbalah. Eu já ensino a Kabbalah há Uau. 10 anos, então se você está chegando aí agora, né, você pode também estudar a Kabbalah, pode vir estudar comigo, vai ser um prazer te receber na nossa turma. As inscrições agora estão fechadas, tá? Mas a gente vai abrir ela em agosto, então vocês são muito bem-vindos. Quem quiser fazer mapa astral cabalístico com a minha mãe, mande mensagem para ela, tá? Se você está vindo do meu perfil, está conhecendo ela agora também, entre em contato, manda mensagem. A agenda dela tem bastante gente aí, tem até gente esperando para conseguir horário, mas é porque ela é muito boa, então, assim, vale a pena esperar, faça um mapa com ela, tá? Obrigada. E é isso, né? Uhum. É isso aí, gente. Muito obrigada. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Rodestov, ótimo mês para todos. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.